Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Estou muito feliz de ver os perseverantes. Olha, eu sei que é um desafio aí devido à correria da semana, mas que bom, você tomou a melhor decisão que você poderia ter tomado, de estar aqui nessa noite para juntos aprendermos sobre verdades, né? O tema de hoje é sobre a verdade viva. Temas tão relevantes para a nossa caminhada cristã. Então, o tema dessa noite, nós já estamos aqui na metade, né, dos 10 dias de oração. Não está indo aí? Foi? Verdade viva. Esse é um tema que eu considero, se não é o mais importante, um dos mais importantes. Porque, como vocês sabem, a sua vida, a minha vida aqui teve um início e terá um fim. Todos nós sabemos que algum dia, infelizmente, a nossa vida aqui nesse mundo vai terminar. E dependendo da crença, da nossa realidade, algumas pessoas não acreditam, mas eu considero que isso é uma verdade sobre a questão da vida eterna. É uma verdade para mim. Para você é uma verdade também ou não? É uma verdade. Então nós temos apenas essa vida que passa muito rápida. Todas as pessoas nesse mundo têm essa vida para descobrir qual que é a verdade. E nesse contexto eu acredito que a verdade é o maior tesouro que existe. Porque se nós não descobrirmos a verdade e perdermos a vida eterna, o que adianta nesse mundo? Não adianta nada. Então, se nós passarmos esse breve período de tempo aqui nesse mundo e nós não descobrirmos a verdade, não nos apegarmos à verdade, não terá valido a pena viver nesse mundo, porque esse mundo é cheio de desafios, dificuldades, e se nós não descobrirmos a verdade, não nos apegarmos a ela para alcançarmos a vida eterna, realmente será uma grande decepção no final. Vamos lá, verdade. Eu procurei aqui no dicionário, professor Google, o que é verdade? O que é a verdade para você? Você já pensou, já leu, pesquisou lá no conceito da verdade? Coloquei verdade, significado de verdade, apareceu o seguinte: propriedade de estar conforme os fatos ou realidade. Nicolas Alagango, ele define a verdade da seguinte forma: a qualidade em virtude da qual um procedimento cognitivo qualquer torna-se eficaz ou obtém êxito. Eu gostaria de arremeter com vocês a um episódio bíblico que ele se encontra lá em João, capítulo 18, do verso 33 ao 38. É uma história bem intrigante, todos vocês conhecem, mas vamos relembrar os detalhes dessa história. Lá em João 18, do verso 33 até o 38. Se vocês quiserem acompanhar nas suas Bíblias, eu estarei lendo aqui para a gente descobrir o que é a verdade. A verdade, ela pode ser conhecida. Como nós podemos conhecer a verdade? Vamos lá, a partir do verso 33. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou os outros te falaram ao meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez? Disse Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então, você é rei? Disse Pilatos. E Jesus respondeu: tu dizes que sou rei.
De fato, por esta razão nasci e por isso vim ao mundo, para testemunhar, preste atenção nessa fala, para testemunhar o quê? A verdade. Então aqui Jesus disse que ele veio a esse mundo para mostrar qual é a verdade. A missão dele nesse mundo era para mostrar qual era a verdade. Continuando, todos os que são da verdade me ouvem. E Pilatos pergunta, o que é a verdade? Então, aqui a gente vê, né, que existe nada mais importante, não existe mais tesouro mais valioso, como eu falei, do que a verdade. Então Jesus disse, depois desse episódio, Pilatos disse isso e saiu novamente por onde estavam os judeus e disse, não acho nele motivo algum de acusação. Aqui a gente vê uma situação bem triste, né? A gente vê que Pilatos ele estava preocupado em descobrir qual era a verdade, mas ele simplesmente não aguarda a resposta. Ele simplesmente sai da verdade encarnada. Ele perde a maior oportunidade da vida dele, né? O que o texto fala, né? Pilatos estava preocupado em descobrir teoricamente o que era a verdade, sem perceber que ele estava fisicamente diante da verdade. Ele realmente estava diante da verdade encarnada. Não aguardou a resposta de Jesus. Ele simplesmente saiu e falou com o povo que não via nele mal algum, que ele tinha feito não tinha feito nada de errado. Que triste decisão Pilatos tomou, simplesmente sair diferente da verdade. Talvez se ele tivesse permanecido alguns segundos a mais, talvez um minuto a mais, a história da vida dele teria mudado. Talvez sim, talvez não, a gente não sabe. Mas o que é mais triste é que ele não esperou a resposta de Jesus, de acordo com esse texto. Ele simplesmente saiu, foi para onde estavam os judeus. E aqui o relato depois conta que nunca mais Pilatos teve paz de espírito. Nunca mais. Ele recebeu uma advertência da esposa dele, não se envolva com esse Jesus, porque eu sonhei que iria sofrer muito por causa desse nome. Então aqui a gente vê uma triste realidade. E a gente vê pelo relato da história da redenção, né, a verdade que é Cristo sendo revelada. Se a gente buscar ali, João fala muito também, né, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, glória como do Pai. E Cristo falou, né, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós pegarmos lá, né, a Ellen White fala muito sobre Cristo. Ali, vários detalhes, antes até da queda, o que era Cristo. Ela conta que foi as mãos de Cristo que estendeu os planetas no espaço. Foi as mãos de Cristo, agindo em conformidade com toda a Trindade ali, com o poder do Pai, mas foi a mão de Cristo que estendeu os planetas no espaço. A mesma mão que estendeu os planetas no espaço, essa mão foi pregada numa cruz por mim e por você. Ela fala que Cristo, ele era o general do céu, abriu mão de tudo para nos mostrar a verdade. O que ele fala para Pilatos, né? Eu vim aqui para mostrar a verdade. A minha missão é mostrar a vocês a verdade. Essa foi a missão de Cristo. E ela vem falando, né? Tem um episódio ali na história da redenção também que marcou muito. Ela conta que no momento que o homem caiu, ela teve a oportunidade de contemplar o semblante de Cristo nesse momento. E ela contemplou e usa duas palavras. Ela percebeu que o olhar de Cristo, o semblante de Cristo, era de muita tristeza, porque ele sabia
os sofrimentos que iriam acarretar após essa decisão, o sofrimento que nós estamos sofrendo hoje, no dia de hoje, ele sabia desde o início. Mas também ela contemplou no olhar de Cristo, no semblante de Cristo, muita simpatia pelo ser humano. E conta que ele foi em direção ao Pai, foi envolto pela glória do Pai, ficou ali por volta de uns 30 minutos, conta cada detalhe ali no História da Redenção, primeiros escritos, realmente interessante. Ela fala que quando Cristo voltou da presença do Pai, ela contemplou o semblante de Cristo estava cheio de amor, muito amor, estava sereno, cheio de amor, e ali ele apresentou o plano da redenção para os anjos. Então a gente vê que Cristo, ele era Deus, né, antes de vir, sempre fez parte da Trindade, foi o grande general do céu, mas veio aqui a esse mundo para nos mostrar a verdade. E a gente vê a verdade em algumas questões, né? Estarei lendo esse texto. Nós morávamos nesse planeta imundo, inseguro e caótico. Nunca teríamos condições de conhecer e muito menos de ser amigos de Deus, mas por sua graça e misericórdia, Ele resolveu mudar para o nosso planeta e nos procurar. Essa foi a missão de Cristo. Sem essa missão, esse plano da redenção, jamais teríamos acesso ao Pai, jamais teríamos a chance de desfrutar a eternidade ao lado de Deus. Seria impossível por nós mesmos, impossível. O ser humano entrou num problema tão grande, se não entrasse Deus para resolver, realmente não haveria condição. E a gente precisa hoje viver uma vida de resposta a esse sacrifício de Cristo, uma vida de resposta, procurar buscar a verdade. Qual que é a verdade? E tem uma parte da verdade, eu gostaria de apresentar dois aspectos da verdade. Tem a verdade geral e a verdade especial. A verdade geral, nós encontramos ela pelas obras que Deus criou, pela natureza. Ali nós encontramos um texto que embasa essa ideia em Salmo 19, do verso 1 ao verso 5. Esse texto, pelo menos, deixa muito claro sobre essa revelação geral sobre a verdade. Vamos lá, a partir do verso 1 do capítulo 19. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Essa verdade geral, ela está disponível a todas as pessoas. Infelizmente, a maioria das pessoas não reconhecem. Nós vivemos em uma cidade, e na cidade é difícil a gente contemplar o sol de dia. A gente fica dentro das nossas casas, os afazeres, dentro dos carros, ou principalmente à noite, uma cidade, devido à poluição, às luzes, é realmente complicado. Você observar as estrelas, o esplendor do céu, realmente é uma maravilha. Quando eu falei já com vocês no sábado, eu morei no sítio até os 17 anos, e lá realmente era uma alegria, porque o céu é limpo, não tem poluição, e a gente tem um contato muito mais próximo das plantas, a natureza, os animais, e a gente vê nitidamente o poder de Deus. E no meu último ano lá no Espírito Santo, eu trabalhava no sítio durante o dia e à noite fazia o ensino médio, ali o terceiro ano do ensino médio numa escola do estado.
Nos anos anteriores eu sempre fui com um dos meus irmãos, primos, a gente ia de moto, de carro. Esse último ano eu precisei usar o transporte público, só que a distância da escola até o sítio do meu pai é por volta de 5 quilômetros, e a van me deixava 4 quilômetros. Então, um ano eu precisava caminhar cerca de 1 quilômetro à noite, depois das 10h30. Só que eu tinha um problema, eu contemplava muito as estrelas, principalmente torcia quando era lua cheia, que eu realmente observava melhor a noite, o espetáculo da noite. O meu problema é que eu tinha muito medo do escuro. Quando eu era criança, um dos meus tios contou muita história de assombração. Não sei se a sua infância foi assim, mas eu tive muitas dessas histórias, e hoje eu tenho um filhinho, eu sei da gravidade que é você ficar contando história de assombração. E eu lembrava dessas histórias exatamente naquele momento, sozinho à noite, por volta das 10h30, e saía na disparada, era 1 quilômetro naquela disparada. Só que chegou um dia, 2 primas, elas sabiam que eu tinha muito medo, e elas pegaram um lençol com uma lanterna, cobriram de um lençol com uma lanterna, e ficaram rodando na casa da minha avó, que havia falecido, bem no local que ela havia falecido. Aí pensa na minha situação de passar por aquele lugar. Fiquei num desespero tão grande, perdi até a fala em chegar, faltavam uns 300 metros para chegar na casa do meu pai, uns 400 metros, perdi até a fala. Fiquei 2 semanas sem ir para a escola. Falei que eu nunca mais ia estudar, porque realmente foi um apuro muito grande. Mas quando eu não ficava com medo, eu realmente contemplava o céu, as estrelas, e aquilo realmente me marcou muito. E eu, nessa infância, assim, sempre tive o contato com pessoas tementes a Deus, mesmo alguns primos que não eram adventistas, mas seguiam a religião, e sempre lá, aos 17 anos, tive esse contato com pessoas que reconheciam uma mudança grande em minha vida. E lá sim eu tive o contato com pessoas que não acreditavam em Deus, pessoas agnósticas, céticas, ateístas, que realmente achavam que a verdade era outra, não a verdade que a gente entende, a gente tem fé que é a verdade bíblica. Em uma das classes, trabalhava durante o dia e estudava inglês à noite. Depois de alguns meses, 4, 5 meses que estava lá, tentando aprender o inglês, trabalhando também, eu tive uma classe, um dos professores, naquele dia estava tendo a classe, a aula com um dos professores lá, e ele era muito ousado, ele não acreditava em Deus, e aparentemente tinha raiva de quem acreditava. E ele falou: eu não sei o que passa na cabeça desses cristãos, eles não têm noção da realidade. Como podem acreditar que existe um Deus que criou todas as coisas, existe um plano, uma vida eterna, um mundo melhor? E assim, por minha revolta, havia uma israelita na classe, e ela foi na onda do professor. Falou: realmente, professor, eu concordo, meus ancestrais, eles realmente tiveram essa ideia, mas eu também não acredito em Deus, não tenho nenhuma crença que Deus existe. Naquele momento eu fiquei incomodado com aquela postura, e assim, a maioria foi nessa direção. Eu me levantei e falei: olha, com meu pobre inglês, falei: olha, é muito complicado acreditar que não existe em Deus. Olhem para a natureza, olha a beleza das praias. Essa cidade aí era Sydney, existem muitas praias exuberantes, uma beleza incrível. Olhem para a natureza, realmente será que não existe Deus? Olhem para o corpo de vocês, é tudo organizado, muito complexo, a mente de vocês. Agora vocês vêm falar que realmente não existe um ser superior, um ser que não criou, não projetou todas essas coisas? E ele, naquele momento, o professor falou assim: olha, isso daí é o que você acredita. Eu não acredito em nenhum ponto que você apresentou aqui. É o que você acredita, mas para mim não faz sentido. Então, é o que a Bíblia fala, né? Essas pessoas são loucas, elas não reconhecem a Deus, acham que não é essa a verdade. E a gente tem
tem um grande desafio para testemunhar. E depois um dos colegas ali, um peruano, falou: olha, o que você falou fez sentido para mim. Eu também acredito que existe um ser criador que projetou tudo isso daí. Mas as pessoas visualizam a natureza, têm acesso, olham a organização de todo esse planeta, apesar de ter sido danificado, sim, pelo pecado. A gente tem 6.000 anos de pecados, mas tem a assinatura de Deus em cada obra que Ele fez aqui nesse mundo. E nós devemos reconhecer isso daí. Gostaria de apresentar também um outro texto ali em Romanos. Paulo ele vem falando sobre esse aspecto também da revelação geral. Ali em Romanos, capítulo 1, do 18 ao verso 21. Vem tratando sobre esse aspecto também da revelação geral de Deus. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade, a injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, olha só que interessante, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Olha, quem não reconhece que existe um Deus criador de todas as coisas, toda a manifestação, as evidências serão indesculpáveis no grande dia de juízo, né? Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e em seu coração insensato e obscureceram. Então aqui a gente vê, né, a realidade de muitas pessoas que não reconhecem a Deus, e não haverá desculpa para essas pessoas. E um aspecto também, que algumas pessoas vão para a linha do panteísmo, né? Panteísmo, eles acreditam que Deus faz parte da criação. Então eles reconhecem realmente é algo sobrenatural, mas entendem, acreditam que Deus está também presente nas coisas criadas, o Deus da natureza está envolvido ali. Isso daí é um grande erro que acaba confundindo muita gente. E também tem os deístas. No final eu vou concluir com um grande homem que foi usado por Deus, mas ele foi depois para a linha do deísmo. O deísmo é você reconhecer que existe Deus, Deus criou todas as coisas, mas eles acreditam que Deus abandonou esse mundo. É um Deus criador, vai criando, mas não se importa com as coisas criadas. E um outro aspecto, o último aspecto, é sobre a revelação especial. Vamos ver o que é essa revelação especial. Quem é essa revelação especial que nós temos acesso, que é através da palavra de Deus? Vamos considerar uma das citações sobre essa revelação especial, lá em João 17:17, se vocês quiserem acompanhar. Também a Bíblia é o canal mais confiável para termos acesso à verdade, que é essa verdade, a revelação especial, que é quem? Quem que é a revelação especial? Jesus Cristo. É por isso que a palavra é a verdade. Exatamente o que ele fala ali, né, em João 17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra, ela é a verdade. No comentário adventista, no Tratado de Teologia, tem a seguinte afirmação: os profetas não somente proclamam a palavra do Senhor com a boca, mas também escreviam muitas das coisas que lhe haviam sido reveladas, fosse por ordem divina,
fosse pela indução do Espírito Santo. O primeiro profeta escritor de que se tem notícia foi Moisés, que escreveu e se tornou conhecido como a lei, a Torá. Então, o primeiro profeta, ele já apresenta, né, que Cristo, ele está contido na Bíblia e ele é a revelação, ele é a verdade. A missão dele aqui nesse mundo é trazer para nós a verdade. Lá em 2 Timóteo 3,16, também ele embasa essa ideia: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda obra. Então, a Escritura, ela vem nos conduzindo para a verdade, para o caminho certo, para ter a postura da verdade, para ter a postura que agrada a Deus e que realmente faz a diferença. Um outro texto também que eu gostaria de considerar é 2 Pedro, capítulo 1, do verso 19 ao 21. 1 Pedro 19 ao verso 21. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em certo lugar, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Deus vai, no decorrer da nossa história, nesse mundo, Ele vai nos apresentando as verdades. A verdade, a luz que Deus vai nos apresentando, ela é progressiva. Às vezes você lê um texto bíblico, aprende uma lição, você tira uma lição, nossa, que interessante. Na próxima semana, você lê aquele mesmo texto bíblico, você aprende uma outra lição. Deus vai nos mostrando a luz em nossa trajetória de vida. Se Ele mostra essa luz, nossa Senhor, obrigado por essa luz, mas não faz sentido para você, você não coloca em prática, nada adianta, você ficará estagnado. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer, antes de apresentar essa situação, o que nós faremos com a verdade? O que Pilatos fez com a verdade? A história relata que alguns historiadores afirmam que no final, passaram-se alguns anos, Pilatos cometeu suicídio, porque ele não soube o que fazer com a verdade. Ele encontrou a verdade encarnada estava perto dele e ele não aprimorou da verdade, não fez o bom uso da verdade. A pergunta que fica para você refletir: você tem a revelação geral, tem essa revelação especial que nós conhecemos Cristo cada vez mais através da Bíblia. O que você fará com essa verdade? Qual é o uso que você fará dessa verdade? Gostaria de concluir com a história desse homem. Quem conhece esse homem? A maioria, né? Quem não conhece esse homem? Alguns, né? John Harley Kellogg. Ele foi um dos pioneiros. Vou apresentar algumas fotos. Ele teve uma bicicleta, numa época, até Ellen White criticou no período que ele comprou essa bicicleta. Essa bicicleta, ela, nos valores de hoje, ela custava mais que um carro novo. E ele teve uma bicicleta ali no século XIX. Então, a história desse homem: aos 12 anos, Tiago White convidou, o esposo de Ellen White, convidou para trabalhar na Review Herald, como operador de máquinas e revisor de texto. Tiago White. Ele foi incentivado pelo casal White a estudar medicina. Enquanto aluno, o casal White investiu cerca de $1.000 nos estudos dele. $1.000
é bem diferente do que é $1.000 hoje. Valor realmente considerado. Não sei, não transformei para os valores de hoje, mas vale provavelmente, alguns anos depois, Ellen White comprou uma mansão assim, uma casa na região do interior por $5.000. Então, provavelmente, valeria mais que um carro esse investimento deles. Em 1875, ele se formou em uma das universidades mais conceituadas ali nos Estados Unidos, especializou no aparelho digestório. Ele descobriu a eletroterapia, não era utilizada na época no tratamento de doenças. Fez o uso dos 8 remédios naturais. E os médicos, os mais atualizados da época, falavam: nossa, Dr. Kellogg, o senhor está há 10 anos à frente do mundo. Como o senhor consegue esses conhecimentos? Ele sempre falava para as pessoas: olha, eu tenho uma confidente, que era Ellen White, né? Ela passava todas as informações para ele. E ele foi crescendo, foi muito usado ali na igreja no início. Só que nós sabemos a história, né? Chegou um momento, Deus pediu para que a igreja expandisse, saísse ali de Battle Creek. E ele relutou muito, refutou essa ideia, foi contra a ideia de Ellen White. E nós sabemos que o hospital, o sanatório ali que havia crescido muito, pegou fogo, porque ele relutou muito. No dia que ele estava numa viagem de trem e descobriu que o sanatório havia queimado completamente, ele começou esse desenho. Ele desenhou essa estrutura para reconstruir o hospital, e ele conseguiu reconstruir nessa configuração parecida do hospital naquela época. Então, olha a capacidade desse homem na época. Ele era dínamo de energia humana, precisava apenas de 4 a 5 horas de sono à noite. Ele editava entre 25 a 50 cartas por dia. Ele tinha capacidade de ditar, ele tinha 5 secretárias que ditavam as 5 cartas ao mesmo tempo. Alguns de seus amigos costumavam dizer que ele cumpria o trabalho de mais de 10 pessoas ativas, e ele viveu até os 95 anos. Ele foi considerado um dos cirurgiões mais talentosos da medicina dos Estados Unidos, realizou mais de 22.000 cirurgias, e o relato conta que ele tinha uma habilidade tão incrível, desenvolveu uma habilidade tão incrível de fazer uma cirurgia, que quando ele fazia a cirurgia praticamente não ficava marca, curava e a cirurgia ficava praticamente perfeita, sem cicatriz. E ele era um grande inventor. Ele inventou o cereal de milho, todos nós conhecemos pelo sucrilho, pasta de amendoim, a granola, grãos em barra, derivados de leite de soja, alimentos substitutos de carne, as proteínas. Ele inventou muitos dos aparelhos de academia que são utilizados hoje. O dono do Titanic, o famoso Titanic, contratou ele para instalar uma academia no Titanic naquela época. Olha o conceito dele. Esses 3 homens são Henry Ford, o inventor do carro, Firestone é o inventor do pneu, Thomas Edison e Schlink, ele é o inventor do vidro. Esses 4 homens, os mais ricos da sua época, eram pacientes do Dr. Kellogg. Devido à reputação, ele era conhecido, realmente muito reconhecido em sua época. Só que o que aconteceu? Ele, em algum momento, ele começou a alimentar muito o seu próprio eu, né? Ele era um gênio, mas também egocêntrico, voluntarioso e independente. Enquanto ele colaborou com a igreja, ele foi muito abençoado. Ele foi um notável cirurgião, como nós vimos em sua época, mas ele começou a rejeitar
os conselhos de Ellen White, dados por Deus através da serva Ellen White. No ano de 1891, Ellen White viajou para a Austrália. Eu conheci a casa que ela morou, o colégio que ela fundou nesse período, que ela viveu por volta de 10 anos ali na Austrália. Só que ele causou um grande problema nessa época. Na ausência de Ellen White, ele era o principal líder da igreja. Foi nessa época que ele começou a desenvolver algumas ideias deístas, quase que rachou a igreja, quase que se perdeu. Se não fosse a intervenção de Deus ali, por meio de Ellen White, a igreja teria fragmentado naquela época. Mas o que é mais triste, ele teve todo esse grande reconhecimento, toda essa reputação, todo esse dom, só que em algum momento ele perdeu a verdade. Em algum momento de sua trajetória, tinha um contato ali com Ellen White, com toda a igreja, era o principal líder da igreja. Em algum momento de sua trajetória, ele deixou de ter o contato com essa verdade viva que nós observamos nessa noite. E o que foi mais triste, viveu assim até os 91 anos, até os 89 anos, realizou a sua última cirurgia. Ele teve um final de vida triste, morreu endividado e teve um final humilhante. Comparando o final de Ellen White. Ellen White morreu em sua casa, ali em 1915, e as últimas palavras que ela falou, eu sei em quem tenho crido. Foi usado até o final. Teve mais de 2.000 visões, escreveu mais de 25.000 palavras, mais de 100.000 páginas. Foi muito usada por Deus. No início de seu ministério, aos 17 anos, ela quase era inabilitada para viver devido à tuberculose, tinha grandes problemas respiratórios, mas apesar de sua fragilidade, ela se pôs, aceitou o chamado de Deus. Não teve o glamour que o Dr. Kellogg teve, mas ela cumpriu a missão, e as últimas palavras que ela teve, que ela falou, eu sei em quem tenho crido. Ele teve uma vida de honra, conheceu os homens mais ricos do mundo e até certo momento foi muito útil para a igreja, mas se perdeu essa verdade, se perdeu em algum momento, foi para a linha do deísmo, acreditava que Deus estava em todas as coisas, infelizmente se perdeu. Então vamos lá, muito mais que tentar teorizar sobre a verdade, relacione-se com a verdade, esse é o seu desafio. Viva a verdade, anuncie a verdade, prepare-se para em breve se encontrar com aquele que é o quê? A verdade. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a minha vida, que nós nunca esqueçamos esse alvo. Vamos nos apegar à verdade, viver pela verdade, falar da verdade, viver até o último momento de nossa vida. Eu tenho falado da nossa história, a nossa trajetória de nossa vida nesse mundo. Não vamos perder essa oportunidade, porque ela é a única chance. Depois que nossa vida passarmos, nós viermos a descansar, nós não temos nenhuma garantia que estaremos vivos amanhã. Se nós não tivermos feito da verdade algo prático em nossa vida, buscado a Jesus, viver pela verdade, falar da verdade, ser uma luz a este mundo, que realmente o povo tem muita confusão, tem muita informação, tem muitas crenças, porque não estão conectados à verdade. Eles visualizam, têm uma visão, mas não conhecem a verdade, essa verdade especial que nós conhecemos através das Escrituras. Então que Deus te abençoe, você possa realmente levar isso com toda a importância, porque a verdade, como eu falei no início, é o tesouro mais valioso nesse mundo. Quando nós nos apegamos à verdade, vivemos pela verdade, nós viveremos a eternidade, desfrutaremos a eternidade ao lado de Deus. Que Deus te abençoe, me abençoe também. Vamos concluir com uma oração. Vai ter um hino? Qual?
o hino 16. Daí a gente conclui no final com uma oração. Sublime amor, o amor de Deus se a lira não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus entregou. Ao sofredor deu mão e as culpas lhe perdoou. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Se tinta ao mar se transformasse em papel, o céu também, e a terra ágil deslizasse, dizendo que esse amor vem. Daí ao fim, ao grande mar, ao esse amor esteve, e o céu seria tão pequeno pra tal relato conter. Sublime amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Esse é o seu amor, o amor de Deus que nos remiu da perdição. Em gratidão proclamaremos tão grande amor e salvação. E quando enfim no dos céus em paz e glória eterna, pra sempre ali desfrutaremos do grande amor divino. Sublime amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos Oremos. Querido Deus, nosso amado Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, por mais esse privilégio de aqui nos encontrarmos reunidos para aprendermos mais sobre a Tua Palavra. Obrigado porque Cristo veio a esse mundo para nos mostrar a verdade, que possamos nos relacionar com essa verdade, viver essa verdade, anunciar essa verdade até o final da história desse mundo. Por favor, abençoe toda a membresia da Tua igreja mundialmente, que eles possam, todos nós possamos continuar firmes nas doutrinas da igreja. Abençoe todos os pastores, os líderes da igreja, que o Senhor possa impressionar toda a liderança com o Teu santo e bom Espírito, que eles sejam instrumentos para guiar a Tua igreja até o final, ao encontro com Cristo. Por favor, nos dê a Tua paz, nos abençoe com bom descanso. Em nome de Jesus, te pedimos amém.
quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo.